Mais uma produção de Come Entertainment. A aula de hoje é sobre função afim. Pois bem, função afim, ou polinomial do primeiro grau, é definida por f de x igual a ax mais b, tal que a é diferente de zero. Se a fosse zero, a função não seria afim. A é o coeficiente angular, ou seja, controla o crescimento e decrescimento da função. E b é o coeficiente linear, ou seja, o valor da coordenada onde a reta toca o eixo y. Se a reta desse gráfico é crescente, é porque a é um número maior que zero. Se a reta desse gráfico é decrescente, é porque a é um número menor que zero. Raiz da função. Raiz da função é o valor de x para o qual y é igual a zero. Logo, ax mais b é igual a zero. Ou, se isolarmos o x, que é incógnita, x igual a menos b sobre a. Por exemplo, a lei de uma função é y igual a 2x menos 2. Já que queremos descobrir a raiz da função, substituiremos y por zero, tal que 0 é igual a 2x menos 2. O menos 2 está como número negativo de um lado do igual e, ao passar para o outro lado do igual, virará um número positivo. Portanto, 2 é igual a 2x e x é igual a 1. Para a construção do gráfico dessa função, temos que a é um número positivo, portanto a reta será crescente. Já que descobrimos a raiz da função 1, este será o momento no qual a reta passará pelo eixo x, ou seja, y é igual a zero. Estudo do sinal da função. Exemplo, y igual a 2x menos 1. Para construir um gráfico de função afim, é necessário saber o valor da raiz da função. Portanto, a raiz da função é meio. Já que o a é um número positivo, a reta dessa função será crescente. Logo, o y possuirá valores acima de zero quando o x for maior que meio. E o y possuirá valores abaixo de zero, ou seja, negativos, quando o x for menor que meio. Montagem de um gráfico de função afim. Antes da montagem de um gráfico, é necessário ter o valor dos pontos que estarão na reta. Assim, o mais indicado é a confecção de uma tabela, como a mostrada no canto superior direito. Vamos ver mais de perto o que está acontecendo. Se x for igual a zero, a função f de x igual a 3x mais 1 terá o valor de 1. Teremos que refazer essa conta para vários valores de x, para conseguir valores de pontos para irem para a reta. Se x é igual a 1, y é igual a 4. Se x é igual a 2, y é igual a 7. Se x é igual a 3, y é igual a 10. Se x é igual a 4, y é igual a 13. Se x é igual a 5, y é igual a 16. Se x é igual a 6, y é igual a 19. Se x é igual a 7, y é igual a 22. Ou seja, percebe-se também um padrão entre os resultados de x e y. A cada unidade que é aumentada no valor de x, 3 unidades são aumentadas no valor. Agora é só montar o gráfico. Quando y é 1, x é 0, marcado. Quando y é 4, x é 1, marcado. Quando y é 7, x é 2, marcado. Quando y é 10, x é 3, marcado. Quando y é igual a 13, x é igual a 4, marcado. Quando y é igual a 16, x é igual a 5, marcado. Quando y é igual a 19, x é igual a 6, marcado. Quando y é igual a 22, x é igual a 7, marcado. Pronto, o gráfico foi construído. Resolução de exercícios sobre função afim. Exercício resolvido. Uma montadora de veículos planeja aumentar sua produção acrescentando, em cada mês,
N veículos a mais que a quantidade produzida no mês anterior. No gráfico a seguir, é possível saber o número de veículos fabricados no quinto e 20º mês, contados a partir da implantação do plano de expansão. Qual é o valor de N? Qual foi a quantidade de veículos vendidos no 12º mês? Vamos pensar assim: X representa o tempo, meses, e Y representa o número de veículos vendidos em função do tempo, no caso, meses. No período de 15 meses, quinto ao 20º mês, são produzidos 8.000 menos 5.000, ou seja, 3.000 veículos. Como o aumento mensal é constante, concluímos que, por mês, são fabricados 3.000 veículos, que são divididos por 15 e dão o resultado de 200 veículos, N igual a 200. Logo, do quinto ao 12º mês, 7 meses, são fabricados 200 vezes 7, ou seja, 1.400 veículos a mais. Assim, no 12º mês, a produção será de 1.400 mais 5.000, ou seja, 6.400 veículos. Vamos supor que, quando uma piscina estava com pouca água, uma torneira foi aberta. Assim, sua capacidade foi completada após 6 horas. Vamos ver o gráfico. Nele, podemos ver que X representa o tempo em horas e Y representa a quantidade de água presente na piscina em litros em função do tempo. Item A. Qual é a lei que relaciona X e Y? Para resolver essa questão, primeiramente, precisamos saber que a função é assim, pois seu gráfico é uma reta oblíqua aos eixos X e Y. Assim como o gráfico nos fornece 2 pontos distintos, um para o X, 17.200 para o Y, e 3 para o X, 21.600 para o Y. Podemos calcular, através do sistema, os coeficientes A e B da função. Logo, o sistema monta Y igual a vezes X mais B. Logo, substituindo os valores na fórmula, temos 17.200 igual a A vezes 1 mais B e 21.600 igual a A vezes 3 mais B. Agora, vamos multiplicar a primeira equação por menos 1 e somar membro a membro. Logo, temos menos 17.200 igual a menos A menos B. 21.600 igual a A vezes 3 mais B. Assim, somando membro a membro, temos menos 17.200 mais 21.600 igual a 4.400. Menos A mais A vezes 3 é igual a 2A. Menos B e mais B se cancelam. Se 2 vezes A é igual a 4.400, então A é 2.200. Agora substituímos esse número encontrado em uma das equações. Teremos o valor de B. Fica 17.200 igual a 2.200 mais B. B é igual a 15.000. Logo, a fórmula que relaciona X e Y é Y é igual a 2.200x mais 15.000. Item B. Quantos litros de água havia na piscina no instante que foi aberto o registro? Quando o registro é aberto, o valor do tempo do eixo X é 0. Então, quando X é 0, temos que Y é igual a 15.000. O B é o coeficiente linear da função, ou seja, é onde a reta toca no eixo Y. Portanto, havia 15.000 litros de água na piscina no instante em que a torneira foi aberta. Item C. Qual é a capacidade total da piscina? Para resolver esse item, consideremos o que o enunciado nos diz, que o tempo total, o X, para que a piscina enchesse foi de 6 horas. Portanto, se sabemos qual é o X, podemos descobrir o Y, substituindo os valores na fórmula. Y igual a 2.200 vezes 6 mais 15.000. Y igual a 3.200 mais 15.000. Portanto, a capacidade total da piscina é de 28.200 litros. Exercício 6, página 40. Um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável, correspondente a toda a comissão sobre o total vendido no mês. O gráfico seguinte informa algumas possibilidades de salários em função das vendas. A. Encontre a lei da função representada por essa reta. Y igual a x mais b, uma vez que a função é afim. É possível montar um sistema, onde 550 é igual a 5.000A mais B, e 700 é igual a 8.000A mais B. Chega-se ao resultado que 150 é igual a 3.000A.
Como o 3.000 está multiplicando o A, ele passa para o outro lado com a operação inversa, dividindo 150. Resolvendo a divisão, chegamos ao resultado de que A é igual a 1 sobre 20. Encontrado A, substituímos em uma das primeiras sentenças para encontrar o B. Por exemplo, na sentença de 700 igual a 8.000A mais B, onde o A é substituído por 1 sobre 20. Logo, a lei da função é y igual a 1 sobre 20, que é o A, vezes x, mais 300, que é o B. B. Qual é a parte fixa do salário? A parte fixa do salário são R$300, pois a reta do gráfico, no momento em que x é igual a zero, o y é igual a 300, ou seja, o gráfico não inicia no ponto 0 para o x e 0 para o y, mas sim no ponto 0 para o x e 300 para o y. C. Alguém da loja afirmou ao vendedor que se ele conseguisse dobrar as vendas, seu salário também dobraria. Tal afirmação é verdadeira? Explique. Se usarmos o exemplo de x é igual a 20, y igual a 1 sobre 20 vezes 20 mais 300. Y é igual a 1, que é o resultado de qualquer número dividido por ele mesmo, mais 300. Y, portanto, é igual a 301. Se usarmos o dobro, ou seja, x igual a 40, y igual a 1 sobre 20 vezes 40 mais 300. Simplificando, 40 sobre 20 é igual a 2. Portanto, y igual a 2 mais 300. Portanto, y é igual a 302. Logo, a afirmação é falsa, pois somente a comissão do vendedor será dobrada, pois o salário é fixo e não é alterado caso mude o número de vendas. Fim.